Olá, boa noite. Bom, hoje nós faremos mais uma live. Esta live é sobre a Bíblia, mais especificamente. A gente está numa série, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Essa série é sobre temas polêmicos da Bíblia. Nesta série, então, nós estaremos falando sobre a volta de Jesus. Antes de iniciarmos, então, eu vou convidar o pastor Elbio, que é o pastor, será responsável de nos entregar, então, a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo. Boa noite, Márcio. Márcio está entrando aqui já. Pastor Elbio já está. Vamos lá. Pastor Elbio, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. Prazer estar com você, com seu grupo aí de seguidores para mais este momento de estudo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria que o Senhor iniciasse, então, este estudo, fazendo uma oração, pastor. Ok. Amoroso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo privilégio de estarmos encerrando esse dia sob tua direção, sob teu cuidado e agora, de maneira especial, estudando a tua palavra. Amém. Esteja conosco, nos ensinando, nos instruindo e nos enchendo de esperança sobre o breve retorno de Jesus a esta terra. Tome Amém. conta de nós, de todos os que estarão participando, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Bom, eu não sei se vai ficar melhor eu colocar o fone de ouvido, eu acredito que vai ficar melhor. Então eu peço licença que está descendo. O Genesiano também está entrando aqui. Genesiano, seja muito bem-vindo. Genesiano, pastor, é da nossa igreja também. Ele anteriormente era da igreja que eu frequentava e conheceu a igreja adventista e está lá conosco. Seja bem-vindo, Genesiano Lopes. Isso, ele mesmo. Seja bem-vindo. Bom, eu fico muito feliz porque pessoas que são sinceras, né, de coração, Deus tem colocado no nosso caminho. Louvado seja Deus por isso. Bom, mas sem muito comentário, pastor, eu queria então iniciar já com a primeira pergunta. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. É um tema assim que para alguns pode ser algo simples, né? Nós, por exemplo, da nossa igreja, a gente conhece muito bem esse tema, né? Mas existem muitas pessoas, muitas teorias, muitas dúvidas, né? Muitas interpretações acerca no caso desse assunto, né? Então eu senti um desejo no coração de falar um pouquinho mais sobre isso, pastor, para que mais pessoas então pudessem tirar suas dúvidas. Mas antes de nós entrarmos com a primeira pergunta, eu quero pedir para você que está aí, que marquem pessoas, pelo menos 3 pessoas, convidem pessoas, tá bom? Que vocês possam apertar o coraçãozinho também quantas vezes vocês puderem. Fiquem aí conosco. Fiquem conosco. Tá ok? Vamos ver se nós conseguimos aí interagir o máximo que pudermos. Certo? Bom, primeira pergunta, pastor, sobre a volta de Jesus. Existem muitas especulações, inclusive, há muito tempo atrás, mais expressivamente em 1844, houve, não só naquele momento, mas em várias vezes tentaram marcar a volta de Jesus, pastor. E aí a pergunta é o seguinte, para nós iniciarmos. Existe uma data? É possível prever a volta de Jesus? Dar uma data? Bem, eu gostaria que tivesse essa data. Como Seria mais fácil. Seria bom, né? Mas se você for fazer um estudo sério da Bíblia, você não vai encontrar essa informação. O que nós encontramos, eu quero começar respondendo a tua pergunta,
Rose, da seguinte maneira. Deuteronômios 29, 29 tem que estar na mente de todo estudante da Bíblia. Esse verso temos que saber de cor. Ele tem que estar na nossa mente em cada momento que você vai estudar a Bíblia. O que diz Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As encobertas são para Deus. Ou seja, nós temos dois campos bem distintos dentro da Bíblia. Assuntos que está revelado e assunto que não temos revelação. Qual é a tentação de Satanás sobre nós, em cima da Bíblia? Sair do campo da revelação e entrar no campo que a gente chama de especulação. O que está revelado? Tem muita coisa revelada sobre a volta de Jesus. E tem muita coisa que não está revelada. E uma das coisas que não está revelada é quando ele vem. Isso não está revelado. Ah, mas se eu fizer essa conta, se eu fizer essa análise, eu chego a esse número. Você vai errar. Como todos os que já tentaram marcar, erraram. Se frustraram, se decepcionaram. E essa é a grande estratégia de Satanás. Para pegar os cristãos, os que amam a Bíblia, os que amam a Cristo, os que desejam o céu. Então ele vai pegar essa gente, não vai pegar com prostituição, não vai pegar com droga, não vai pegar com assaltando banco, mas ele vai pegar com o quê? A Bíblia. Levando para onde? Para o campo da especulação. Então, Mateus, no capítulo 24, verso 36, vou ler esse texto para nós, ele é muito conhecido para quem estuda a Bíblia. Diz ali, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe. Só Deus sabe. O Jesus humano, o Jesus homem que estava aqui, ele diz, eu não sei. Como homem, ele não sabia. O Jesus homem, aquele homem que foi pregado na cruz, aquele também não sabia. Como eu não sei, como você não sabe. Então, o que eu quero dizer aos amigos que estão aí assistindo? Vamos ficar com o que está revelado. O que está revelado? Que nós não sabemos. Que nem o anjo sabe. Ou seja, criatura nenhuma sabe. Só sabe o Criador. Ele sabe. Porque ele é Deus, sabe o presente, o passado e o futuro. Tudo está revelado a ele. Não tem nada escondido. Porque ele é Deus. Ou as criaturas, seja anjos, seja homens, esses não sabem. Eu gostaria que tivesse essa informação, mas ela não tem. Ela não existe. É verdade, pastor. E algumas pessoas até veem, né? Algumas pessoas, inclusive, elas até julgam, né? Algumas denominações e tal, julgam a Igreja Adventista por isso. Eles dizem assim, olha, a Igreja Adventista ela é uma seita porque ela preveu a data, né, do retorno de Jesus, entendeu? E não foi bem assim, né, pastor? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, nem existia a igreja ainda, né? Primeiro, quem previu foram batistas, metodistas, congregação cristã não, uma outra denominação que agora me fugiu o nome. Essas religiões que existiam naquele tempo. Pessoas dessas igrejas começaram a estudar a Bíblia, estudar e começaram a sair da revelação e foram para a especulação. E fizeram suas contas, suas análises e chegaram à conclusão. Em outubro do dia 22 de 1844, Jesus volta. Mas eram a igreja adventista? Não. Eram metodistas, batistas, das religiões da época. Das religiões da época. Então, a igreja adventista nunca marcou data. Mas pessoas que posteriormente se tornaram membros da igreja lá no passado, eles cometeram esse erro, sim. Eles cometeram. Como a geração de hoje comete outros erros em outras áreas. E muitos ainda com toda a história que nós temos, muitos ainda, você é jovem ainda, mas eu já sou mais vivido um pouquinho, e você que está assistindo aí, se viveu mais um tempo, você vai lembrar o auê, a loucura com o ano 2000. Porque todo mundo achava que Jesus agora volta e que vai ter o fim do mundo e que vai dar o boom do novo milênio, vai virar uma confusão. Já estamos no ano 2021. Então, Deus não revelou isto. Isso não está revelado. Essa é uma estratégia de Satanás, nos tirar do que está revelado
e nos jogar num campo especulativo que só vai dar tristeza, só vai dar decepção, só vai dar frustração e não vai ajudar ninguém no seu crescimento espiritual. Legal, né, pastor? Então, não é possível marcar, não é, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, nenhum ser humano pode saber isso, a não ser Deus. Só Deus sabe. Certo, pastor. Mas, e como será, pastor, esse grande dia? Porque certo é que haverá esse dia, porque nós servimos a um Deus justo. Né? E eu acredito que aquilo que ele prometeu, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele tem cumprido, não é, pastor? Direitinho. Nós temos visto através da história, né? Como será, pastor? Algumas pessoas dizem, olha, ela será de forma secreta. Outros dizem não. Outros dizem terá várias especulações a esse respeito. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre isso? Como será essa volta de Jesus? Bem, eu coloquei aqui 4 pontos para a gente pensar, mas bem rapidinho para não delongar muito na resposta. E vou só citar os textos. Depois você, amigo que está aí assistindo, você pode procurar lá e ler o texto. Como será, então, esse grande dia? Muita coisa a Bíblia não revelou. A gente não sabe como vai ser, mas alguma coisa está revelado. Temos alguma informação. Aliás, eu chego a dizer que temos o que precisamos. O que precisamos está ali. Primeiro, Mateus capítulo 24, o verso 27, diz que ele vai ser tão visível como é visível um relâmpago num dia de chuva, ou numa noite chuvosa. Então, a volta de Cristo foi comparada com um relâmpago. Relâmpago, na noite mais escura, você está com os olhos fechados, dormindo, mas se ele for muito forte, você percebe ainda aquele clarão. É visível. A volta de Cristo é visível. Segundo ponto, em Atos 1:11, a volta de Cristo é corporal. Os discípulos, quando estavam olhando Jesus subindo, o anjo veio e esteve entre eles e disse, olha, esse que subiu, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram subir. Da mesma forma como ele subiu, com corpo humano, porque este corpo humano, Jesus, o Deus Filho, não se desfez, continua com ele. Ele volta com esse corpo da mesma forma como ele subiu. Então é corporal, eu vou ver, vem um ser ali, vem um ser. E a terceira, ela é audível. Os anjos virão tocando trombeta. Então não é secreto, não tem como ser secreto anjo tocando trombeta. Não tem como encaixar a ideia de um Jesus vindo secretamente, tirando um e tirando outro, como um filme de Hollywood que foi feito alguns anos atrás, prega, que as pessoas vão sumindo dos aviões, o piloto some do avião, o motorista de ônibus desaparece, um passageiro do avião ou do ônibus ou do carro sumiu, estava ali, mas agora desapareceu. Não se encaixa. Então, alguns dizem, não, mas a Bíblia diz, lá em Mateus 24:40, que estarão 2 andando no campo, um será tirado, outro será levado. Estarão 2 mulheres trabalhando, moendo lá o grão, uma será tirada, outra será levada. Meu amigo, se você ler os versos anteriores, você vai ver que ele está falando ali não da volta de Cristo, mas da escolha que as pessoas fazem. A escolha é individual. Quando Jesus voltar, sim, estarão 2 andando, um vai e outro fica. Por quê? Pela escolha que cada um faz. Você é que escolhe. Você escolhe crer nisso ou não crer. Você escolhe se preparar para esse evento ou não. Ali não está falando da volta, de como Jesus vai voltar. Ali está falando de uma consequência que vai ter na volta de Cristo. Pessoas irão para destinos diferentes. Um vai ser levado e o outro não vai ser levado. Um vai fazer a viagem, o outro não vai fazer a viagem. É isso que ali está sendo discutido em Mateus 24:40. E não que ele vai vir em secreto. Porque se ele vem em secreto, como é que nós explicamos o anjo tocando trombeta? Como é que se explica Atos que ele vem do mesmo jeito que subiu? Como é que se explica o relâmpago? Não se encaixa. Então, o contexto de Mateus 24:40 é a escolha e não como Jesus vem. Muito interessante, pastor. Eu gostaria que as pessoas interagissem, o que vocês estão achando.
né, desse assunto. Eu gostaria que vocês também, se tivesse alguma pergunta, fazer alguma dúvida para o pastor Elbio, fique à vontade para colocar nos comentários. E se está gostando, aperta então o coraçãozinho, gente. Não deixa de apertar o coraçãozinho. Estão entrando outras pessoas aqui. Jonathan está entrando. O Joseval, seja bem-vindo, Joseval. Também a Priscila. FP Santana, Jana também. O Wilson, seja muito bem-vindo, pessoal. Todos que estão entrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos falando então hoje do tema A Volta de Jesus. Pastor, então nós entendemos que a gente não pode marcar data e que também nós entendemos que não será, vai ser de uma forma totalmente visível. Todo olho verá, como a própria Bíblia diz, né? Todo olho verá. Então é algo assim que não tem mais argumento diante dessa. Eu acho que é bem, né, bem compreensível. Mas, pastor, quais os motivos? Quais os motivos para Jesus voltar? Porque ele quer voltar, pastor. As pessoas crucificaram Jesus. Elas mataram Jesus. Elas desprezaram, humilharam ele. Ele ainda vai voltar, pastor. O que a Bíblia diz sobre isso? Bem, eu enumerei aqui, pensando, né, nesses motivos. Eu quero te dar alguns motivos. Primeiro motivo, não me olhe de importância, tá? Estou dando só por enumerar aqui algumas ideias para você pensar, para o amigo, para a amiga que está aí assistindo pensar também. A primeira razão por que ele vai voltar, primeiro motivo para ele voltar, cumprir a palavra. Ele disse que ia voltar, ele não é mentiroso, a Bíblia diz que Deus não mente, ele não é um trapaceiro, não é um charlatão, não é um enganador, então ele vai cumprir sua palavra. Ele prometeu em João 14, verso de 1 a 3, que ele vai voltar. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, o primeiro motivo é ele em si, é o seu caráter. Ele não pode enganar ninguém. Ele não pode dizer que vai fazer uma coisa e depois, eu me arrependi, não devia ter falado, eu não vou. Cada um se vire com seus problemas. Eu vou ficar onde eu estou. Não, ele vai voltar porque ele prometeu. João 14, o verso de 1 a 3 diz isso. E eu gosto muito dessa segunda razão que eu vou te dar porque ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele quer ter a casa dele cheia. Amém. O céu hoje está vazio. Tem pouca gente lá. Os filhos estão aqui. A nossa casa, e Jesus disse, eu vou preparar lugar para você. O meu quarto, o teu quarto, está vazio, não tem ninguém lá. Eu espero que a plaquinha esteja lá no meu quarto, Elbio Menezes. Já esteja lá minha plaquinha. Mas eu não estou lá. O quarto está vazio. O anjo abre lá o meu quarto, está lá a minha cama, mas eu não estou. Segundo motivo para Jesus voltar é ter a casa cheia, porque João 14 diz que ele quer nos buscar, ele veio nos buscar para que onde ele estiver, nós estejamos também. Ou seja, qual é o pai que não vibra quando os filhos vêm para casa, quando os filhos vêm visitar, e a casa se torna agora uma casa muito barulhenta, uma casa muito movimentada, uma casa diferente. Quão triste fica a casa quando os filhos vão embora. Eu vivo essa realidade. De 2 em 2 anos, meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles vêm com seus filhos passar o Natal na minha casa. E a casa vira uma loucura. Mas que tragédia quando eles pegam a mala, vão para o aeroporto, e quando eu volto do aeroporto, porque eu vou levá-los, eu encontro as evidências que eles estiveram, mas não estão mais. É muito triste. É muito triste. Até voltar a se acostumar de novo, só eu e a esposa. Então, o segundo motivo é ter a casa cheia. A terceira razão que eu quero te dar, por que Jesus vai voltar, razão por que ele vai voltar, ele quer restaurar em nós a verdadeira imagem de um filho de Deus. Porque o pecado, ele destruiu essa imagem. Hoje, pouco daquela imagem original nós temos. O pecado nos desconfigurou todo.
E isso você encontra essa ideia lá em 1 Coríntios 15, 52, de ser transformado, de ser mudado. Agora, então, receber uma nova cara, um novo formato, os traços do pecado desaparecerão, o cabelo branco não vai existir mais, as rugas vão desaparecer. Oh, minha filha, que coisa espetacular. Um grande motivo para ele voltar é restaurar em nós a sua imagem. E o último motivo que eu quero te dar: terminar o trabalho que ele começou. A salvação não estará completa se ele só tivesse morrido. Hoje intercede, mas nunca viria tirar a agenda aqui. Adiantou o quê? Fez o quê? É a mesma coisa que você fazer uma casa e não ir morar nela. Para que você fez então essa casa, meu filho? Ou compra um carro, deixa na garagem, e no dia do frio, no dia da chuva, no dia do sol quente, você sai a pé. Para que você comprou carro, criatura? Não faria sentido, ou não fará sentido Jesus ter vindo morrer aqui, se ele não vier nos buscar. Então ele vem terminar o trabalho. Ele vem concluir o trabalho. Ele vem fechar o trabalho. Então, eu creio que são, pelo menos deu para entender aí, algumas razões, alguns motivos que ele teria para voltar aqui. Beleza, pastor. Então nós vimos vários motivos aí, né? Que Jesus irá voltar. Lembrando para quem está entrando aqui, pode interagir. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Se você tiver alguma dúvida para passar para o pastor Elbio, fique à vontade, tá bom? Eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão entrando, algumas pessoas estão comentando, por exemplo, o Wilson, ele está comentando, mas Wilson, eu vou deixar para fazer sua pergunta no finalzinho, tá? Vocês façam as perguntas, mas eu vou fazer as perguntas no final, todas juntas, ok? Entrou o João Vieira, seja muito bem-vindo. Entrou o Jailson Lima, o Melquisedeque, a Luísa, a Valdenice. Pessoal, se vocês puderem, marquem outras pessoas, aperte o coraçãozinho, tá? Para que então essa live seja impulsionada, ok? Bom, então, pastor, nós entendemos bem os motivos, há muitos motivos. Inclusive, pastor, eu acho interessante isso, porque algumas teorias dizem que quando a gente morre, as pessoas vão para o céu. E isso é muito sério. Por quê? Porque eu estou falando de muitas denominações cristãs que acreditam nisso. Que quando as pessoas morrem, elas vão para o céu. E isso choca diretamente com o que a Bíblia diz do que acontecerá. Porque se as pessoas estão no céu e o corpo dela está aqui na terra, porque está enterrado, só o espírito, só a alma, sei lá o que eles chamam, está no céu. Ou seja, há um conflito aí, até entre religião mesmo, porque é uma ideia totalmente espírita isso, né? A ideia de que o corpo separa da alma, né? Essa dualidade, essa questão de separação, né? E muitos acreditam que cristãos, muitos mesmos, eu vejo assim, muitos que dizem assim, quando um parente morre, um amigo morre, ele está feliz lá no céu, ele está no céu com Jesus. Então, pessoas cristãs, pessoas evangélicas, né? E isso me entristece demais, porque eu fico pensando, cadê a liderança da igreja para falar sobre isso? Porque isso é óbvio, na Bíblia não há o que falar sobre isso. Né? Afinal de contas, pastor, as pessoas morrem, porque assim, se as pessoas morrem e vão para o céu, só a alma dela vai para o céu porque o corpo dela está enterrado, ou foi cremado, não sei, né? Se essa alma vai para o céu, por que Jesus voltaria então, pastor? E aí? Você já respondeu a inquietação. Veja, não faz sentido. Se uma pessoa querida minha morrer, então, eu digo assim, se eu creio nisso, né? Ela está no céu. Então, eu tenho que ficar feliz. Porque o céu é melhor do que esse inferno que a gente vive aqui. O céu é a presença de Deus, o céu é perfeito. Então, se ele já teve essa bênção de poder estar no céu após a morte, então, não há nenhuma razão de tristeza, nós temos que comemorar, nós temos que festejar. Agora, isso não é bíblico. Isso você não encontra apoio na Bíblia para essa ideia. Você encontra apoio de uma ideia
que a pessoa morre, ela vai ser guardada na sepultura, ela vai voltar ao pó, e no dia que Jesus voltar, pelo poder de Deus, porque Deus é o dono da vida e da plenitude de todos os poderes, então ele vai dar uma ordem e as pessoas vão ressuscitar. Então, se vão ressuscitar é porque não estão no céu. Porque se estivesse no céu, não precisava ressuscitar. Ressuscitar para quê? Vai pegar esse corpo que não existe mais? Para que eu quero isso? Faz outro lá no céu, então, perfeitinho. Para que vem pegar essa tranqueira aqui? Não faz sentido. Não tem lógica. Se a alma já está no céu, para que eu vou pegar essa coisa horrorosa que o pecado deformou todo, que está aqui? Me interessa o que é isso? Deus faz um corpo novo lá no céu, reorganiza a vida e deixa a pessoa lá. Não é isso que a Bíblia ensina. E eu quero ler, esse eu vou ler agora, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 51 e 52 diz assim: Eis que lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ó, voltou a trombeta de novo. Tem barulho, tem música, tem chamar a atenção. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, na volta de Cristo, ele vai pôr fim ao pecado, e a maior manifestação do pecado, a coisa mais horrenda que o pecado trouxe ao ser humano é a morte. E com a volta de Cristo, ele põe um fim a essa tortura que o pecado e o seu autor causam aos filhos de Deus. Ele vai por fim nisso. E Apocalipse, eu quero ler mais esse texto, junto com o que eu li agora. Apocalipse, o capítulo 1, o verso 18 diz assim, Jesus falando, ele estava falando para João aqui, ele diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus na vinda, ele vem com a chave na mão. Imagina, eu tenho uma chave agora aqui na mão. E o que ele quer dizer com essa chave, ao ter essa chave na mão? Ele quer dizer o seguinte: quem tem chave é quem tem poder sobre aquela casa ou aquele carro. Ele está dizendo: eu estou com a chave na mão. Eu tenho poder sobre esse negócio aí. E eu agora vou tirar todos os meus filhos que Satanás os aprisionou aí. Eu vou tirá-los daí. Então, veja, a Bíblia descreve que a maior manifestação do pecado vai ser desfeita na volta de Cristo. Com o quê? Com a ressurreição de todos aqueles que estavam mortos e da transformação daqueles fiéis que estão esperando Jesus e terão o privilégio de não serem atingidos pela morte, estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Então acontece um fenômeno duplo. Quando ele vem, os mortos que morreram confiando nele são ressuscitados, e os vivos que estão aqui envolvidos com ele são transformados, e formam-se agora uma grande família. E esta família vai encher o céu. O motivo que eu mencionei, porque ele teria para vir, é levar essa turminha para a casa dele. E imagine que a festa vai ser grande. A comemoração vai ser grande. Louvado seja Deus, pastor, você respondeu a pergunta que eu ia fazer no seguinte agora. Bom, mas eu vi uma pergunta aqui também, pastor, mas antes eu quero agradecer, Elizabeth entrou, o Anderson também entrou, o Ailson, a Elza, a Suilane, a gente está falando sobre a volta de Jesus, tá? Nessa live. Eu peço que vocês interajam, né? Podem fazer perguntas se quiserem e apertem o coraçãozinho, tá bom? Se vocês estiverem gostando da live, não parem, apertem o coraçãozinho, tá bom? Vamos lá, pastor. Teve uma pergunta aqui que foi mais ou menos aquilo que eu perguntei, né? Que o Márcio perguntou. Ele disse assim: existem pessoas no céu aguardando a volta de Jesus, pastor? A gente disse que as pessoas morrem e não vão para o céu, pastor. Mas existe exceção, pastor? Isso é interessante a gente falar também, que eu não pensei. Ok. Veja,
se tem pessoas aguardando a volta de Cristo lá, não faz sentido aguardar. Aguarda quem está aqui. Lá já está com Cristo. Então não faz sentido estar no céu aguardando. Aguardando o quê se eu já estou lá? Agora, nós que estamos aqui, nós aguardamos. Agora, fazer um parêntese. A Bíblia menciona que há pessoas do planeta Terra que estão no céu por uma intervenção direta de Deus. Deus já os levou. Mas esses não estão aguardando nada. Eles já são imortais, eles já estão desfrutando a eternidade, eles não estão mais sujeitos à morte, eles não têm nenhuma evidência da degeneração que o pecado causou. Eles já estão transformados, eles já estão vivendo a eternidade. Esses não estão aguardando, eles já são beneficiários. Nós estamos aguardando. E a Bíblia menciona pelo menos, vou mencionar pelo menos 3, Moisés, Elias, Enoque, esses já estão lá, que a Bíblia menciona. Mas eles não estão aguardando a volta de Cristo. Eles já são beneficiários da imortalidade. Então, não há nenhuma pessoa lá aguardando. Nós aqui aguardamos. Os que estão lá, a Bíblia mencionei esses que a Bíblia traz, esses já estão desfrutando plenamente a imortalidade. Ok, legal, pastor. O senhor acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer logo em seguida. O que acontece com os mortos e os vivos? Uma parte você já respondeu. Você disse que os mortos que morreram em Cristo, então, seriam ressuscitados e transformados por Cristo em um corpo incorruptível e seriam levados, então, para morar com Cristo. E também os vivos também aconteceria a mesma coisa. Eles seriam transformados, né? O corpo seria transformado e eles seriam levados. Mas, pastor, isso eu entendi. Mas e quanto àqueles que não aceitaram a Cristo, pastor? Aqueles que não quiseram Cristo, o que acontece com essas pessoas que morreram e que estão vivas naquele momento? Deixa eu ampliar mais a ideia de 1 Coríntios 15, verso agora 54, diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestiu de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra: a morte foi destruída pela vitória. Amém. Então, com a volta de Cristo, nós aí ganharemos a imortalidade. Hoje nós somos mortais e não tem alma imortal. O corpo, alguns dizem, não, a alma é imortal, o corpo é mortal. Isso não existe. Isso foi uma tentativa, foi agregado por alguns cristãos da ideologia grega, que o homem é todo dividido. Nós somos uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Então, quando nós morremos, o fôlego de vida que Deus manda para nós diariamente não vem mais, a gente morre. E o meu cérebro está aqui, meu coração está aqui, minhas veias estão aqui, e vai tudo para a sepultura e vira pó. E Deus, quando vier, através da pessoa de Cristo, vai ordenar que os seus sejam retirados de onde quer que estejam. No mar, na montanha, no vale, não importa onde esteja. Deus vai chamá-los todos, porque Ele tem poder, por uma ordem, trazer de volta seus filhos. Mas você perguntava, e os que não aceitarem a Cristo? O que vai acontecer com esse povo? Bem, quem não aceitou a Cristo, é uma coisa muito óbvia, não vai estar com Ele. Porque só vai estar com Ele quem quer. E quem não quer? Quem não quer não vai estar. Deus é muito, muito democrático. Eu vou ler Apocalipse de novo, para mostrar a democracia de Deus. Deus é muito, muito democrático. Olhe o que diz. Deixa eu achar aqui. Onde é que está? Onde é que está? Vamos ver aqui. Onde está o verso? Deixa eu me... Bem, o verso eu acho daqui um instante, para não perder tempo em ficar pensando muito, eu vou... tá aqui, achei. Apocalipse, capítulo 3, o verso 20. Olha o que diz aqui. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir, olha como o verso coloca, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o céu é uma escolha. Vai quem quer. Você não crê? Não vá, meu filho. Fica aqui. Tá bom aqui. Fica com Covid. Fica vivendo 70 anos, 80 anos, cheio de pereba, cheio de colesterol, cheio de reumatismo, de câncer. Se esse modelo de vida te agrada, é aqui teu destino. Mas Deus tem um outro projeto. Ele está dizendo para os filhos dele, não é para viver 70 anos cheio de colesterol, cheio de Covid, não. O projeto é uma vida eterna, imortalidade. Não morreremos mais, não teremos sinais de morte chegando em nosso corpo. Nada mais disso. Mas é uma escolha. Você, meu querido, que está ouvindo, você tem que fazer a sua escolha. Ah, mas eu não acredito. Há um pastor que diz que o céu é para quem acredita e o inferno é para quem não acredita. Se você não acredita, o outro lugar, que está lá o inimigo de Deus, lá é bem-vindo quem não acredita. Mas no céu é para quem crê. No céu é para quem Jesus bate na vida dele e ele diz: quero conhecer essa criatura, quero conhecer esse Senhor, quero conhecer esse Deus, quero conhecer o que ele pensa. O céu é para esse tipo de gente. Então, quem não crer nisso, quem não aceita isto, não vai. Não vai ter céu para essas pessoas. Ah, mas eu sou bom, eu só não creio. O céu não é mérito para entrar no céu você ser bom. Não é passaporte para entrar no céu você ser honesto. O único passaporte para entrar no céu é você crer na pessoa de Cristo. E ponto final. Não tem... Louvado seja Deus. Mas eu sou um bom trabalhador, eu sou muito honesto com minha esposa, com meu marido, com isso. Honestidade não é elemento suficiente para te colocar no céu. Honestidade é para você viver bem aqui nesta terra. É para você viver de maneira digna aqui nessa terra. Mas não é condição para entrar no céu. Muito interessante, pastor. Inclusive entrou também outras pessoas aqui. Nós estamos fazendo uma live sobre a volta de Jesus. Você pode interagir conosco, escreva aí nos comentários se você tiver alguma pergunta. E também marque pessoas e aperte o coraçãozinho aí, se você está gostando, para nos ajudar, para impulsionar essa live. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor... Só um parênteses. Está aqui assistindo a minha filha, Carol Oliveira. Obrigado, filho. Ah, Carol, seja muito bem-vinda, Carol. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? Bom, pastor, muito legal. Então, inclusive o tema, né? Eu pensei tanto, falei, como é que eu posso colocar esse tema? Porque eu estou recebendo umas aulinhas agora sobre social media e ele disse assim, olha, você não pode colocar o tema que realmente você vai falar. Você tem que colocar um tema assim que desperte a curiosidade das pessoas. E eu coloquei assim, você lá no céu. Você lá no céu. Alguma coisa desse tipo, que eu nem me lembro mais exatamente como eu coloquei. Mas, enfim. E tudo isso, pastor, culmina na questão de você tomar a decisão. Porque muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas elas, de fato, elas não têm fé suficiente para ter tomado uma decisão. Ela está ali, praticando de forma sistemática aquilo, mas ela não entendeu que, para que ela possa... Ela não acreditou de fato, porque eu acho assim, quando a gente acredita de fato em alguma coisa, pastor, não há argumentos para não cumprir aquilo. Não há. Não é verdade? Então, nós sabemos que existem princípios e esses princípios têm que ser cumpridos, né? Nós temos que nos esforçar para chegar lá, né? Jesus já fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Mas, pastor, esperamos mais de 2000 anos e nada, pastor. A volta de Jesus ainda não aconteceu. E muitas pessoas falam, Jesus não vai voltar mais. E as pessoas vivem de qualquer jeito, até os cristãos. Porque no fundo, aquilo já entrou nelas. Essa cultura de que Jesus não vai voltar mais, que já demorou demais. Olha, ele prometeu faz mais de 2000 anos atrás, né? E, pastor, como eu tenho certeza, existe algum sinal que diz que ele já está vindo? Que está
próxima esta vinda. E aí, pastor? Bem, sinal que está próxima, a gente não pode definir. Não, quando acontece esse sinal, indica que está. A Bíblia deixa vários sinais. Em Mateus 24 tem muitos sinais. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, tem outros sinais. Tem muitos sinais que estão indicando o quê? Estão indicando que a palavra empenhada de Cristo está acontecendo. Ele falou que haveria tal coisa, acontece. Ele falou que haveria outra coisa, está acontecendo também. Mas depois ele falou em guerra, em fome, em terremoto, etc. Muitas coisas ele falou, tudo está acontecendo. O apóstolo Paulo também falou de sinais. Ele falou sinais mais no campo social, no campo dos relacionamentos. E esses sinais, eu animo você a ler, está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 13, do verso 1 a 5, ali fala coisas terríveis que estariam acontecendo na sociedade, nos relacionamentos, entre as pessoas. E ele descreve ali muitas coisas que é o jornal de hoje. É a falta de amor, é a desobediência, é o egoísmo, é a corrupção, é o que a gente vê hoje. Agora, o grande sinal, Rose, o grande sinal que Jesus estará bem pertinho de voltar é Mateus 24, 14. O que está lá? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então vem o fim. Esse é o grande sinal. Os outros estão aí, já há muito tempo. Nós ouvimos falar de guerra. A geração dos meus avós já viviam falando de guerra. A geração mais para trás ouviu falar da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, esses sinais sempre existiram, em grau menor ou em grau maior, sempre existiu. A guerra sempre existiu. O Império Romano fazia guerra por ideologia, não por necessidade. A guerra era como um lazer para o Império Romano. Então, a guerra faz parte do pecado. Agora, o grande sinal é a pregação do Evangelho. E aqui tem um detalhe. A pregação do Evangelho, ela é uma ação 100% de Deus. Pelos esforços humanos, nunca pregaremos o Evangelho em todo o mundo. Pregaremos o Evangelho em algumas partes do mundo, mas não em todo. Porque em algumas partes do mundo é proibido pregar uma religião a não ser a religião oficial daquele estado ou daquele país. E o cristianismo não é a religião universal. O cristianismo é religião oficial em algumas partes do mundo, mas não em todas. E onde ele não é a religião oficial, é proibido pregar outra religião, catequizar pessoas, converter pessoas, como se chama. Então aí fica a pergunta, como vai ser pregado o Evangelho em todo mundo então? Isso é uma ação de Deus. Deus tem suas formas, Deus tem suas maneiras, Deus tem o seu poder. Se para pregar o Evangelho na visão de Deus, é em pouco tempo. E que pouco tempo? 1 dia, 2, 3, pronto. Porque Deus tem poder. Nós, seres humanos, somos limitados. Deus não tem limite. Deus não está limitado a nada. Então, eu diria para você, o grande sinal da volta de Cristo é a pregação do Evangelho. É a pregação de Cristo. Quando se fala em Evangelho, é pregar Cristo como Salvador. É ir no mundo islâmico e pregar Cristo como Salvador. É ir no mundo islâmico e pregar que a palavra de Cristo é a que eu tenho que seguir, e não a de Maomé. Entende? Então, a pregação de Cristo e a sua palavra é o grande desafio. Mas esse é um desafio de Deus, não humano. Muito legal, pastor. E é interessante que a gente fica tão preocupado com essa questão, né? Eu confesso assim, pastor, que eu me sinto muito feliz com o desenvolvimento da internet, né? Das tecnologias. Eu acredito que aí tem a mão de Deus, pastor. Tem a mão de Deus de forma tão incrível para que a volta de Jesus volte o mais rápido possível, aconteça o mais rápido possível. Eu sinto isso, pastor, com todas as minhas forças, sabe?
Agora vem o 5G. Aquela pessoa que não pode, onde não pode, pode ser pregado o evangelho. Você concorda comigo que não tem como você não, essa pessoa não encontrar esse conteúdo se ela querer buscar na internet? De alguma forma ela pode acessar isso, pastor, de Veja, qualquer lugar do mundo, sim, né? E aí, eu creio, Rose, que a internet é das ferramentas mais fantásticas para pregar o evangelho que Deus deu inteligência para o homem construir. Mas tem um detalhe: os países islâmicos e os países comunistas, a internet é controlada. Você não tem acesso livre como nós temos aqui. Então, como é que isso vai ser quebrado? Deus vai quebrar. De que jeito? Não sei. A pregação do evangelho não é uma ação vai humana. acontecer. A pregação do evangelho vai acontecer. Como Deus vai quebrar essas barreiras? Não sei como vai quebrar. Ele não revelou, mas ele é tão sábio, ele é tão capaz. Deixa para ele, que ele cuida. Eu só quero estar atento para que, se ele precisar de mim, ele possa me usar para pregar o evangelho. Amém, eu também, eu creio. Quem crê aí, coloca amém. Eu quero pregar o evangelho. Eu estou disponível, né? E quem crê Esse é o pode nosso comentar desafio. aí. Isso, esse é o nosso desafio. Deus vai pregar o evangelho comigo ou sem. Ou sem mim. Ou semigo. Ele vai pregar. Mas eu quero Verdade. estar preparado, eu quero estar ligado, eu quero estar atento, que se ele puder me usar, se ele quiser me usar, eu estou com ele. Eis-me aqui. Eu faço parte do time dele. Eu e ele somos um time. Se ele achar que eu posso contribuir para alguma coisa, pode contar comigo. Estou no time. Vamos pregar o evangelho. De que forma? Não sei, da forma que ele indicar. Seja por internet, seja pessoalmente, seja... não sei de que jeito. Porque ele é que vai estar no comando mesmo. A pregação do evangelho é obra dele, usando as pessoas. Ele vai usar as pessoas. Mas a pregação do evangelho é obra dele, usando as pessoas. Louvado seja Deus por isso, né? E existem perguntas aqui, pastor. A primeira pergunta foi a pergunta do Wilson, tá? Ele perguntou, na verdade, a respeito daquela questão de todo olho verá. Como será isso, pastor? Os vivos, os mortos, né? Ele fala assim, todo olho verá e até os que os ultrapassaram, ou seja, aqueles que mataram Jesus. E aí, pastor, como é que é esse negócio aí? Bem, a volta de Cristo será contrária a qualquer lógica. Hoje, se uma pessoa aparecer na China, ele não aparece aqui, a não ser o vírus. Mas a volta de Cristo será universal. Ela será vista ao mesmo tempo em todo o globo. Isso é contrário à lógica. Aí as pessoas dizem, não, mas isso é uma bobagem. Olha que bobagem, como vai ser vista aqui no Brasil e lá no Japão. Vai. Não sei, Vai. mas vai. Por quê? Porque Deus é que vai estar atuando. Como? Não sei, meu filho. Eu não sou eu que vou aparecer. Eu sou limitado. Eu só posso aparecer aqui na cidadezinha que eu estou e não posso aparecer em Santos, onde a Rosa está. Entende? Nós somos limitados. Então não limite a Deus pelas tuas limitações. Não queira colocar Deus dentro da tua caixinha. Deus não se encaixa na tua caixinha. Deus está dizendo que na vida dele todo olho verá, ponto final, todo olho vai ver. Todas as pessoas que estiverem vivas naquele momento da volta dele, seja na Ásia, seja na Oceania, seja na Europa, seja na América Central, Norte, Sul, isso não importa. Seja na África, não importa. Seja no Oriente Médio, não importa, vai ver. Por que vai ver? Porque Deus está dizendo que vai ver. Ah, mas eu não creio assim. Bem, você pode não crer, mas a Bíblia diz que vai ser. E você crendo ou não, Jesus volta do jeito que ele falou. E todo olho verá. Aí tem um detalhe nesse verso. Aqui está dizendo que então aqueles que o traspassaram vão vê-lo. Isso significa que essas pessoas que julgaram Cristo, que crucificaram Cristo, que estiveram envolvidos naquele momento de humilhação total da pessoa de Cristo, que vestiram com aquele manto de púrpura, colocaram uma coroa de espinho na cabeça, deram uma vara como os reis usavam e
brincavam que ele era o rei dos judeus agora, com a coroa de espinho na cabeça. Estas pessoas terão como é que eu vou me expressar? O momento mais triste da vida deles. Vão ressuscitar para vê-lo voltar. Para ver agora o rei dos reis. Não com a coroa de espinho, mas com uma verdadeira coroa de um rei. Vão vê-lo voltando. Eles vão ter que ver. Eles terão que ver agora aquele que eles crucificaram. Eles vão ter que ver ele vindo nas nuvens dos céus. Então, meu querido, o Wilson, todo olho verá no globo inteiro. E até aqueles que o transpassaram vão ressuscitar para ter que engolir aquela zombaria que fizeram há 2000 anos atrás. Jesus é tremendo. Quem acredita nisso, aperta o coraçãozinho aí. Quem acredita que Jesus Cristo vai voltar e vai nos buscar, vai nos tirar, nos resgatar desse mundo horrível, aperta o coraçãozinho aí um monte de vez e diga amém, Jesus vai voltar. Comente aí. Tem uma pergunta aqui do Jailson, pastor, que diz assim: após o milênio, por que a Nova Jerusalém vai ser na terra, pastor, e não no céu? E aí? Por quê? Esse é um outro assunto, mas uma palavrinha só para o Jailson. Esse mundo aqui, esse planetinha que por iniciativa de nossos pais, Adão e Eva, foi entregue ao inimigo de Deus, esse planeta aqui hoje é dominado por Satanás. Ele é o chefe. Aliás, nos dias de Jesus até se referiu a Satanás como príncipe. Ó, o príncipe está chegando, o dono desse planeta. Aqui, Satanás fez tudo o que pôde fazer para massacrar os filhos de Deus. Ele criou Covid, ele criou câncer, ele criou diabetes, ele criou o espinho, ele motiva as pessoas a se destruírem pela guerra, pela droga, ele criou o vinho, ele criou o álcool, ele faz marido brigar com mulher, ele faz um maluco entrar com uma faca, como fez ali em Santa Catarina agora essa semana, e matar 2 professoras e crianças. Ele faz tudo isto. Então aqui, essa terra, é o palco dos shows do inimigo de Deus. Pois Deus está dizendo, tá bom, em um momento, no tempo certo, no tempo correto, porque Deus é o administrador de todo o universo, então tem o tempo certo, no tempo certo eu vou pôr um fim nessa história. E aí, é como aqueles postos de gasolina que a gente vê uma placa, de vez em quando tem, sob nova direção. Quer dizer o quê? Que aquele posto ou aquele restaurante, as pessoas agora são outras. Os administradores são outros. A cozinheira talvez seja outra. Os atendentes são outros. Está sob nova direção. Deus está dizendo que esse planeta aqui entrará sob nova direção. E ele vai mudar o local de administrar o universo. O local hoje de administrar o universo é o que nós chamamos de céu, que é um planeta, que é um lugar onde ali está Deus administrando o universo. Ele passará a administrar o universo aqui nessa terra. Por isso a Nova Jerusalém vem para cá. A capital do universo vem para cá. Para dizer o quê? Agora eu vou mostrar para os meus filhos o que é vida, que é viver. Porque a vidinha que eles tiveram lá de 80, 70, alguns 90 anos, aquilo não é vida. Eu vou mostrar para eles como é viver de qualidade, como é viver bem. Então, Jesus vai transferir a capital do universo para cá. Assim como aconteceu no Brasil. A capital do Brasil era no Rio de Janeiro e depois, aí na década de, eu não sei bem se 50 ou 60, ela foi para Brasília. E o que aconteceu no Brasil vai acontecer no universo. A capital do universo, que hoje é o céu que nós chamamos, agora vai virar a terra. Então imagine, a terra que foi palco de Satanás vai se transformar no céu. Aqui vai ser o céu, porque onde está Deus, ali é o céu.
aqui vai ser a morada de Deus, aqui vai ser a casa de Deus, aqui vai ser o centro de gerência de todo o universo. Fantástico. Fantástico, muito maravilhoso, né, pastor? E quem espera essa nova Jerusalém, comenta aí, quem tá ansioso aí para que esse dia chegue, aperta o coraçãozinho aí e mostra para Jesus que você está também lutando para que você então viva neste lugar. Na verdade, né, pastor, a Nova Jerusalém, ela será o momento em que o mundo será, a terra ela será purificada de todo pecado, né? O juízo de Deus virá sobre as pessoas, então purificará a terra, e então a terra será aquele lugar como no início que ele sonhou, como o projeto inicial dele, né? E nós viveremos então eternamente naquele projeto inicial. Ainda, eu acredito que vai ser melhor ainda, pastor. Melhor ainda. Imagine eu encontrando Adão e Eva lá, pastor. Ai, Moisés, Jesus. Não acredito, cara. Eu vou encontrar. Eu fico imaginando aquele grande dia, pastor, ansiosamente, sabe? Não sei se. Não interessa se vai ser na Nova Jerusalém, se vai ser no céu. Interessa que eu vou viver num lugar maravilhoso com Jesus Cristo para sempre, sabe? Com aquele que me salvou, com o Todo-Poderoso, o dono do universo. Imagina, pastor. A ideia, minha amiga, é a seguinte: aqueles que hoje escolherem Jesus, desse pouquinho de vida aqui que é 50, 60, 70, 80, alguns, exceção 90, uma super exceção 100. Isso aqui não é nada. Não é nada. Nada, nada, nada. O melhor negócio que uma pessoa pode fazer na vida é dar para Jesus esses 60, 70, 80. Eu entrego para ele a minha vida e eu ganho a eternidade. Convivendo com quem? Com os que forem salvos. Eu não sei quem vai ser, porque não compete a nós estar julgando ninguém. Eu quero ser um. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Agora eu não sei quem vai ser, então não vou estar julgando quem vai. Mas não importa, os que forem lá serão meus irmãos. Espero que meus amigos, conhecidos estejam, minha família esteja, meus filhos estejam, a minha esposa esteja, meus irmãos estejam, minha igreja que eu frequentei e que convivi esteja. Mas o céu não tem nada a comparar com esse inferno que a gente vive aqui. Então, o melhor negócio, amigo, que você possa fazer, o melhor negócio da vida, é entregar para Deus esse pouquinho de vida aqui. Entrega para Ele. Se entregue a Ele, se dedique a Ele, faça a vontade dEle, para depois você ganhar o presentão. A imortalidade, a vida eterna. Desfrutando com quem? Com esses ícones da Bíblia, Davi, Moisés, Elias, tanta gente, Paulo, João, claro, e com Jesus por toda a eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, a Valdenice diz assim: amém, eu creio. Eu quero pregar o evangelho e estar preparada. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Aí o Márcio ele comentou: os meios de comunicação estão contribuindo para a volta de Jesus. Inclusive o Wilson ele falou que teve um estudo, né, que falava em Apocalipse e tal, que um daqueles anjos, então, seriam provavelmente as ondas de rádio, né, a internet, que levaria a mensagem mais rápido às pessoas, né? Existe essa teoria. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Jesus vai voltar, Valdenice disse, breve Jesus voltará com glória. Amém, glória a Deus, amém. Bom, pastor, para a gente finalizar, então, eu vi que não tem mais nenhuma pergunta. Para a gente finalizar, então, pastor, e encerrar sobre o tema, em poucas palavras, pastor, como eu posso estar preparada para aquele grande dia, pastor? Como? Ok. Esse é o mais importante do estudo. Minha nora ganhou o bebê há uma semana e pouquinho atrás. Mas por mais de um mês, a mala dela e a mala do bebê estavam no carro. O grande segredo, meu amigo, é preparar a mala. Quando ele virar, não importa, minha mala já está preparada. Que mala é essa? O caráter, a vida,
Como? Vou ler o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 13 e 14, diz assim: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu espero, você tem que esperar. Minha nora estava esperando sua bebezinha. E a malinha da bebê e a malinha dela já estavam no carro há um mês. Não saía dali. Ali ficou. Como eu tenho que esperar? Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ou seja, espera a volta de Cristo, empenhe-se, lute, trabalhe duro, se esforce para fazer o quê? Para serem encontrados por Ele, para serem achados por Ele, para que quando Ele vier te encontre, de que jeito? Em paz, imaculados e inculpáveis. Quem espera a volta de Cristo não gosta do pecado. Quem espera a volta de Cristo não vive em pecado. Quem espera a volta de Cristo não vive experimentando para ver se gostou. Quem espera a volta de Cristo não fica perguntando se aquilo é pecado ou não. Ele sabe qual é o certo. Ele sabe o que é correto. 3 coisas temos que fazer enquanto aqui esperamos. Primeiro, em paz. Em paz consigo mesmo. Em paz com Deus. Em paz com as pessoas. Quem espera a volta de Cristo não pode viver em conflito, em briga, em fazendo barraco com todo mundo. Tem pessoas que dizem que esperam a volta de Cristo, mas briga em casa que parece um demônio. Isso não é esperar a volta de Cristo. Não. Quem espera a volta de Cristo, diz a Bíblia, vai estar em paz. Segundo, quem espera a volta de Cristo não tem mancha, não se suja, não se contamina com essas ideias malucas da sociedade. Nós temos uma sociedade perversa, pervertida, contrária totalmente a Deus em todos os sentidos. Quem espera a volta de Cristo não tem nada a ver com essa sociedade. Não fala do jeito que a sociedade fala, não se veste como a sociedade se veste, não vive como a sociedade vive, ele não se suja com aquilo ali. É muito lixo. Eu não posso me sujar com aquilo ali. Terceiro, não tem culpa. Então, não vamos errar? Não, vamos errar. Mas quando eu erro, eu peço perdão, fico sem culpa. O grande problema não é errar. Não é para errar. Não devemos errar. Por isso tem a Bíblia. Mas se por algum momento errou, peça perdão e continua sem culpa, porque a tua culpa é transferida para Cristo e Ele já pagou tudo na cruz. Então, meu querido, a melhor coisa que temos a fazer é preparar nossa mala, ou seja, preparar nosso caráter, vivendo em paz, não se sujando com a sociedade, com esses conceitos errados da sociedade e vivendo uma vida sem culpa. Errou, peça perdão. Errou, reconheça e diga, eu errei, me perdoe. A culpa desaparece. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus. E então nós finalizamos agora a nossa live com essa última pergunta, né? E é muito pertinente, responde inclusive o tema central da live, né? Nossa live foi sobre a volta de Jesus. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Agradeço a presença de todos que passaram por aqui, daqueles que vão assistir posteriormente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E Deus abençoe a sua vida, Pastor Elber. Mais uma vez, muito obrigada por estar disponível aí para pregar a palavra de Deus. Olha, eu vou ser sincera, pastor, Deus falou muito comigo nessa lição. Viu? Nesse estudo, nessa live, e eu tenho certeza que também falou com cada um aqui e falará com as pessoas que assistirão posteriormente, pastor. Muito obrigada por se deixar usar pelo Espírito Santo, viu? Deus abençoe a sua vida, tá bom? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.